ingresso está sendo vendido aqui na secretaria a R$20. Fora, depois na hora, é 40. Então, quem quiser adquirir, R$20 e uma pequena parte do valor será destinado aqui para a Casa da Sopa. E o segundo recado é, no mesmo dia 13, será, a partir das 2 horas, das 14 horas aqui também, o encontro, né, da mocidade. Podem comparecer crianças, adolescentes, a partir de 12 anos. Tá bom? Então, quem quiser o ingresso e quem quiser participar também do encontro da mocidade, os 2 eventos no dia 13. Hoje nós estamos recebendo o Ayrton para fazer a palestra para a gente. Por favor, Ayrton. Bom dia a todos. Que todos tenham uma Páscoa maravilhosa, cheia de paz, cheia de alegria, em harmonia com todos os familiares, que é muito importante. A Páscoa, ela, assim, o que a gente pode ter, o que pesquisaram, viram, a palavra Páscoa, do tempo mais remoto, foi na língua dos hebreus que encontraram. E a Páscoa, ela significa o quê? Uma passagem. Passagem da escravidão para a liberdade. Antes da Páscoa na Quaresma, os católicos cristãos, eles jejuam durante 40 dias, e a gente pode observar ainda hoje que muitos fazem assim uma penitência, né? Então eu não vou comer tal coisa, eu não vou beber tal coisa. Enfim, são atos que ele se predispõe a não fazer durante a Quaresma, né? Temos de respeitar, isso é muito importante, porque é um propósito que ele tem. Agora eu li algo na internet, o melhor jejum da Quaresma, né? E dizia assim: vamos jejuar não só na Quaresma do ódio, da raiva, do preconceito, vamos jejuar da maledicência, da inveja, dos ciúmes. Então vocês veem quantas coisas seria interessante a gente jejuar, todos nós cristãos. E como a Páscoa, ela significa uma passagem, então seria da escravidão à felicidade, ou do mal ao bem. Então, como nós vimos ali, para se atingir a felicidade, existem vários caminhos, não existe um caminho só. A felicidade não é uma meta. Meta se estabelece para coisas materiais. Os caminhos são vastos para a gente atingir essa mudança da escravidão à liberdade, da infelicidade à felicidade. E uma das formas que eu escolhi para que possamos hoje conversar com vocês foi justamente o pensamento forma, que ele é tudo que se origina na nossa vida, no nosso dia a dia. Então, para vocês terem uma ideia como isso funciona, vocês veem que para que nós estejamos aqui, nós pensamos, idealizamos que hoje viríamos aqui. Porque a gente não sai do nada, caminhando, chegando até a casa espírita, aqui, sem mais, sem menos. Chegar a falar que, cheguei aqui, mas o que eu estou fazendo aqui? Como é que eu vim aqui? Não. Primeiro a gente idealiza isso no mundo dos pensamentos. E ele se torna forma. E aqui nós estamos. Então, na nossa vida, tudo é isso daí. Tudo gira em torno do pensamento forma. Para vocês terem uma ideia do que isso significa, toda forma é um conglomerado de coisas, né? E quando nós pensamos, nós emitimos
esse conglomerado de ideias para o cosmos e atingiremos mentes idênticas ao nosso pensamento. Isso daí vai criando formas e vai se multiplicando. Então, para vocês terem uma ideia do que isso leva a acontecer, como diz aquele ditado, se você plantar vento, colhe tempestade. Então, essas formas de pensamento que nós emitimos, se, dependendo da forma com que nós emitimos, positivo ou negativo, normalmente o ser humano ainda como está em desenvolvimento, ele mais é negativo do que positivo. Então, essa forma de pensamento, ela fica impregnada, principalmente se a gente dirigir a uma outra pessoa, da mesma forma. E se essa pessoa estiver sintonizada com essa forma de pensamento, aquilo vai ficar impregnada nela. Para ter um exemplo prático, né, que eu vi num livro psicografado por Chico Xavier, onde diz, se você, vamos supor, tem inveja de uma pessoa que adquiriu algo mais, que conseguiu algo melhor, cresceram juntos, tudo, e um se destacou melhor e tudo, então, às vezes, pinta aquela inveja, né? Se você nutrir esse sentimento, esse pensamento de inveja para com aquela pessoa, aquilo lá torna-se formas, vamos supor, de uma faca, de um punhal, enfim, ou como pode ir ficar no cosmos, ou como pode atingir essa pessoa dependendo da sintonia que ele está. E isso causa um distúrbio muito grande para a pessoa. Então é onde que a gente já ouviu falar do mal olhado. Isso tudo depende da sintonia daquele que recebe esses pensamentos. Então, no Espiritismo, no Evangelho diz, orai e vigiai. Então, em todo o calendário, toda a escrita do cristão, deveria ter bem grande escrito vigilância. Os espíritos mais desenvolvidos, eles antecedem esses pensamentos e conseguem neutralizar essa vibração com que vem esse pensamento. De forma que vem negativa, ele transforma isso daí, para vocês terem uma ideia, transforma em alimentos para animais que são bem inferiores e que eles se alimentam disso daí. E nós também poderíamos e deveríamos ter uma vigilância tal, como diz no Evangelho, orai e vigiai, e a oração é a força poderosa que nós temos, que Jesus nos ensinou, para que a gente possa manter essa sintonia com esses espíritos elevados. Para que a gente possa se tornar vigilante de pensamentos que estão acontecendo, não necessariamente diretamente para nós. É pensamento que são ondas, são frequências que estão no cosmos, e isso daí a gente capta, dependendo da sintonia nossa. Não diz assim, quando chega a pessoa fala assim, nossa, mas eu passo uma fase mas tão azarada, que vem uma atrás da outra. Isso é comum a gente escutar nas pessoas. Agora, por que isso acontece? Por que isso vai se tornando uma bola de neve, vai crescendo e é difícil a gente se livrar disso daí? É onde que a gente corre aqui, corre ali, e até que chegue ou numa casa espírita, ou numa igreja, enfim, onde a gente vai se ligar a Deus. Por quê? Num lugar assim, a gente vai escutar somente coisas boas, somente palavras maravilhosas, positivas, de incentivo. Então aquilo começa a haver uma transformação dentro da gente, começa a brotar dentro da gente aquela esperança, aquela condição que nós vamos encontrar para reverter toda essa negatividade que a gente está envolvido. Então, nós temos que ter em mente o quê? Sempre a oração. Sempre o pensamento elevado a Deus, a Jesus,
e toda a espiritualidade que está sempre nos ajudando. Eles sempre estão querendo nos ajudar, sempre estão dispostos a nos orientar no caminho do bem, no caminho da bondade, da caridade, da fé. Basta que nós nos sintonizamos com eles. É a mesma coisa do que a gente sintonizar uma estação de rádio. Se a gente for virando, se pegar aqui no interior é pouco, mas se a gente vai assim num centro grande, como São Paulo, tudo, uma viradinha que dá, no dial vai sintonizando uma estação, sintonizando, até que a gente sintoniza aquilo que a gente quer, aquilo que a gente gosta. Então você vê que nós temos esse poder, porém, nós temos que aprender a educá-lo de forma com que a gente direcione sempre para o lado positivo. E a oração é aquela que nos liga a Deus e a Jesus. É onde que a gente pode assim, relaxar daquela tensão, daqueles pensamentos nocivos que está no nosso dia a dia. E assim a gente vai sintonizando. Nesse mesmo livro, para vocês terem uma ideia da abrangência desse pensamento formas, que nós fazemos parte desse todo, Chico Xavier, nesse livro, ele explica, através de André Luiz, né, que na região nordeste do Brasil, ali houve aquela Guerra dos Canudos, que foi uma guerra muito sangrenta, onde muitas pessoas pereceram ali de forma bem traumática, bem ruim, sanguinolenta, tudo. E naquela região, até hoje, para vocês terem uma ideia, paira sobre o Nordeste uma nuvem muito negra ainda, né? Por isso que nós vemos muito sofrimento, muita revolta naquele povo. Vocês veem que que a gente chama o nordestino de sangue, não sei se tem algum nordestino aqui, mas a gente chama de sangue quente. Eu tinha um amigo que estudou comigo lá do Nordeste, Pernambuco, então nós conversamos muito sobre isso. Então, no nordestino tem muito disso, eles são muito sangue quente. Tudo isso em função desse pensamento que está plasmado na região desses espíritos que desencarnaram na Guerra dos Canudos. Então vocês veem o trabalho que tem agora a espiritualidade e também aqueles ali encarnados em reverter uma situação dessa. E de que forma que se reverte uma situação dessa? Através das orações, através dos pensamentos positivos, eliminar aquelas mágoas, aqueles ranços que existem. Vocês veem que ainda tem famílias lá que tem uma rivalidade entre as famílias de talvez 10 gerações atrás, 8 gerações atrás, que se talvez perguntar para eles por que vocês têm isso daí, talvez não saibam nem explicar o motivo pelo qual iniciou toda essa revolta. Mas isso vem trazendo. Então tem que chegar um momento de lucidez de cada um para que isso cesse. De que maneira? Através da prece, através da ligação com Deus, através da mudança de pensamento, ao invés da vingança, da revolta, do ódio, da mágoa, a gente tentar ir eliminando isso daí. Isso é um exemplo muito forte, quando o André Luiz cita. E outros assim, sobre inveja e tudo mais, que fica impregnado na pessoa. Agora, da mesma forma com que nós emitimos esse pensamento, como diz, tudo aquilo que nós desejamos ao outro virá em dobro para nós, né? Isso aí as pessoas não acreditam muito quando é do lado do bem. Por quê? Porque quando emite um pensamento bom, ela quer imediatamente receber o dobro. Isso é uma prática do ser humano plausível. Todo mundo é assim, que é o imediatismo, né? Agora, quando ela emite o pensamento negativo, que é comum desde quando nós estamos desde pequenininho, às vezes vem alimentado pelos pais e todo esse sentimento, a gente não se apercebe que esses pensamentos,
nos acompanha uma existência. Nós estamos em desenvolvimento. Então nós vamos colhendo constantemente esse plantio. E aí nós falamos, poxa vida, mas eu penso em algo ruim, se eu tenho esse sentimento, eu já estou colhendo imediatamente. Se eu mudo meu pensamento, aí ele se esforça, reza, faz suas orações, ajoelha, faz tudo, uma semana e não reverte a coisa. Eu falo, não adianta, isso aqui não adianta. Já tentei, já fiz, foi uma semana, foi um mês, foi um ano. Agora, isso não é o plantio, não é o imediatismo, não é uma colheita como nós temos na nossa lavoura, que coloca um adubo, que aquilo germina rapidamente, forçosamente. Isso é algo que nós vamos mudar o nosso conceito, mudar o nosso interior. E não devemos nos preocupar com quando que iremos colher isso daí, mas sim com a qualidade daquilo que nós vamos colher. E isso sim nós devemos nos preocupar. Porque nós temos que nos preocupar com a qualidade da semente que nós estamos jogando na terra fértil. E os nossos pensamentos fazem parte disso. Vocês vejam que quando se chove muito, o pessoal tem pensamento ruim, reclama. Se faz muito calor, é um calor insuportável, que não dá para aguentar, reclama. São todos pensamentos negativos. A chuva, o frio, o calor, aquilo que vem da natureza, é bem-vinda. Há necessidade, é preciso isso daí. Quantos males que num calor intenso é eliminado? Quantas bactérias são eliminadas? No frio, quantas bactérias são eliminadas? Umas sobrevivem, outras não. Então, onde que está o nosso entendimento? A gente sempre pensando do lado negativo. Aquilo que está nos envolvendo no momento. A gente sempre tem uma tendência de levar para o lado negativo. Então, os nossos pensamentos nisso daí é muito crucial. Aqui nesse livro aqui, eu vou ler um trechinho para vocês terem uma ideia do que é isso daí. As correntes mentais inferiores, intercruzando os espaços da Terra e se ajustando por sintonia com as pessoas, é que impulsionam os países às guerras, às calamidades, aos grandes desacertos financeiros. Essa troca de magnetismo decadente entre os homens proporciona as maiores promiscuidades, os desajustes nos lares e os desleixos morais, por entorpecer as mentes e levá-las às mais baixas vibrações. Então vocês veem que em outras leituras assim que eu li, tipo do ocultismo, tudo, que nós temos assim um inconsciente coletivo. Né? O inconsciente coletivo, o que é? É tudo aquilo que nós pensamos e plasmamos, que está ali no cosmos, está no éter. E esses pensamentos, eles tomam forma. E se alimentarmos disso daí, é onde que a gente vê essas calamidades, que leva à guerra. A gente vê assim, que nem no Oriente Médio, aquela região que vive num conflito. Desde que eu me conheço por gente, aquilo lá está em conflito. Né? Então a gente fica se perguntando, poxa vida, por que aquele pessoal vive tanto nesse conflito? Por que tanta guerra, por que tanta desajuste, por que tanta miséria ali, tanta coisa daquela maneira, né? Às vezes a gente ouve comentários, seria bom jogar uma bomba e acabar com tudo aquilo lá. Então vocês vejam que muitas vezes o nosso pensamento, ele vai para quê? Ele não vai para levantar a moral, para promover a harmonia, nada. A gente já quer eliminar o quê? De uma forma bem irracional da nossa parte, mais fácil, por quê? Porque a gente não está lá. Então acaba com tudo aquilo lá, acabou, começa de novo, tudo bem. Não é assim. Como a gente ouve aqui, às vezes algumas comunicações, que nós temos que orar muito pelo mundo. Nós temos que levar pensamentos positivos a todas as regiões, para que possa pairar a paz.
Para vocês terem uma ideia, no ocultismo, existe no círculo esotérico da comunhão do pensamento, então vocês veem o nome, círculo esotérico da comunhão do pensamento, né? Então, onde todos, não só no Brasil, como no mundo inteiro, se professa o mesmo tipo de pensamento. Então é tudo que nós estamos vendo aqui, onde o Ramatismo nos ensina, tudo isso aqui, no Espiritismo, sobre pensamento e forma. Então, nesse círculo esotérico, para vocês terem uma ideia, se comunga muito pensamento positivo, eliminar todos os sentimentos rancorosos que nós temos, e quando a gente vai, conforme vai eliminando essas coisas negativas da gente, a gente tem que dar lugar a outra coisa, porque um espaço em nós não pode ficar vazio. Então, se nós eliminarmos a mágoa, vamos colocar o amor. Se não temos esperança, temos medo, vamos colocar nesse lugar a fé. Então, nesse círculo esotérico, para vocês terem uma ideia, existem 2 horários do dia, onde, inclusive, respeitando fuso horários no mundo inteiro. Então, nesses horários aí, todos que comungam esse pensamento, eles ficam 5 minutos, como nós fazemos aqui as nossas vibrações, para pessoas debilitadas, doentes, para lares em desarmonia, nós fazemos as vibrações. Então, esse pessoal, ele se reúne nesse horário em suas casas mesmo, se estão em algum templo, é dentro do templo. Então, eles emitem pensamentos para a humanidade, de paz, amor e justiça. Então, isso, às vezes a gente participa, a gente vê, mas a gente vê que o mundo, como eu costumo falar, parece que o mundo está virando de ponta cabeça, né? O pessoal está tudo perna para o ar, porque está todo mundo perdido. Então, onde que está a eficácia desses pensamentos? Então, é aquilo que eu falei, nós temos o imediatismo, a gente quer uma vida inteira, uma existência inteira. A gente não pode ver só a nossa existência, mas o mundo, a humanidade, como está em desenvolvimento, ela ainda é carente de se policiar nesse sentido, de vigiar. Então, uma existência inteira de aprendizado e tudo, nós queremos, num pequeno tempo, reverter toda uma situação e viver no paraíso. Porque todos nós almejamos essa felicidade. Todos nós almejamos. Então, a gente tem que ser persistente, perseverante, alimentar a nossa fé, aumentando cada vez mais, para que isso, a gente acredite que para Deus tudo é possível, que esse porvir melhor virá sem dúvida. E devemos sempre alimentar esses pensamentos positivos, para que possamos também nos beneficiarmos. Como eu disse, o que desejamos aos outros vem em dobro. Por quê? Porque, veja bem, como eu citei, aqui nós fazemos as vibrações. No Evangelho diz, orai e vigiai. Então, se nós estamos orando, nós estamos levando pensamentos bons. Assim como nós, quantos não estão fazendo isso? Talvez uma minoria da humanidade. Mas muitos estão fazendo com fé, de coração. Se nós participarmos dessa corrente, levando pensamento bom à humanidade, desejando paz, harmonia entre os povos, não rivalidades, esse nosso pensamento, ele vai encontrar mentes semelhantes. Assim como eles fazem isso daí, nós, quando essa volta, nós nos beneficiaremos de uma forma mais intensa. Por quê? Porque angariou mais pensamentos e nós vamos se beneficiando. Então é onde diz, se numa calamidade, quando a gente vê aquelas pessoas que se libertam do egoísmo, da vaidade e tudo, regaça as mangas e começa a ajudar aquelas pessoas necessitadas. Isso é uma forma de a gente eliminar o nosso orgulho, a nossa vaidade, o nosso egoísmo. Por quê? Porque naquele momento em que a gente está se doando, a gente está vendo
aquela pessoa necessitada e você está fazendo, você não está vendo a religião da pessoa, você não está vendo se é branco ou se é negro. Enfim, a gente está vendo o quê? Um ser humano, filho de Deus, ali. E que nós poderíamos estar naquele momento, naquela situação. Então, quando a gente se doa de corpo e alma, a gente vai eliminando todas essas coisas negativas. Se não temos, graças a Deus, não temos calamidade, então nós devemos, através da oração, através do perdão, através da compreensão, elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, para que todos se harmonizem. Pensemos naqueles em que a gente não tem tanta afinidade. Eleve pensamentos bons a Ele. Mande pensamentos bons. Que aquilo que nós estamos desejando vai se plasmar nessa pessoa, com certeza. E essa pessoa, com certeza, vai melhorando, vai se sentindo bem, e num determinado momento vai nos enviar também coisa boa. E aí tudo vai se harmonizando na nossa vida. Não tenhamos pressa para isso daí. Não queremos que vamos receber isso no dia de amanhã, mas vamos pensar que receberemos. E nessa labuta constante de evolução que nós temos aqui, alcançaremos essa felicidade. Como nós vimos ali naquelas palavras, naqueles pensamentos, os caminhos são vastos. Porém, a felicidade está nas pequenas coisas. Como diz um outro pensamento, se queres ser rico, diminua a sua cobiça. Aí você se tornará um rico. Se você quer o bem-estar, agradeça tudo aquilo que você tem. Se você quer paz, veja à sua volta a paz que você tem. Não vê a discórdia e a desarmonia. Vê o lado bom de tudo e de todas as pessoas. E assim nós vamos encerrando, esperando que vocês pensem hoje no dia da Páscoa, que é uma transformação, é uma passagem do lado negativo para o lado positivo. Devemos ter isso em nossos corações, não só no dia de hoje, mas em todos os dias da nossa existência, para que possamos atingir aquela felicidade, não a plena, mas uma felicidade que merecemos ter aqui na Terra como filhos de Deus que somos. Que nós somos merecedores disso. Mas para isso nós temos que fazer a nossa parte. Então agora vamos elevar bem nosso pensamento a Deus e a Jesus, para que Ele possa derramar sobre todos nós a sua bênção, que Ele possa nos dar luz e dar esclarecimento, para que todos os dias da nossa vida seja repleto de luz, de paz, de fé, de harmonia, de saúde, de tudo que é de bom, que somos merecedores. Pai nosso que estais no céu, santificado seja, Senhor, o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje, perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis, Pai, cairmos em tentações, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus. Um ótimo domingo a todos.